achei que não foi impedimento, o Pedrosa, eu tô dando um exemplo, o Pedrosa achou que foi, o Vene tá em dúvida. Isso quer dizer que eu interpretei de um jeito e o Vene de outro e o Pedrosa de outro para uma regra que é sim ou não. E aí, nação, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui as novidades, né? Em relação ao Flamengo, vamos ver o que é que o jornalista Vene Casagrande vai trazer de novo em relação ao mercado do trabalho, né? Em relação ao mercado da bola e também em relação ao Matheus França, né? Que recebeu a proposta da Inglaterra, se ele vai sair ou não. E em relação a Claudinho também, né? Que o Flamengo fez a primeira proposta, mas com a situação. Sendo novo por aqui, não esqueça de deixar o like, tá certo? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos SBT Sport. O link vai estar na descrição. Vamos ouvir. Se a gente ficar nessa bengala de que o Flamengo soube vencer, ninguém entra em campo querendo levar o massacre que o Flamengo levou. A verdade é essa. Porque o Flamengo levou quase 30 finalizações do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é que não soube converter as oportunidades que teve, tanto é que botou inúmeras bolas na trave, se eu não me engano foram 3, teve muitas chances de abrir o placar, mas não conseguiu botar a bola na rede. Eu não acho que o Flamengo soube sofrer. Nem gosto muito de usar esse termo em determinados momentos. O Flamengo jogou mal, a verdade é essa. Fica a classificação, fica a felicidade pela classificação, chega à semifinal da Copa do Brasil, passa por um adversário extremamente difícil, mas se a gente for fazer uma análise do jogo, o Flamengo novamente jogou muito mal fora de casa e fica o aprendizado. Claro que a gente pode destacar aqui depois alguns jogadores que entraram no campo. Qual o ponto positivo e negativo do Flamengo? Para mim, positivo. Davi Luiz, para mim, um leão em campo. Inclusive, eu vou eleger o Davi Luiz como o melhor em campo. Destaque também para o Fabrício Bruno, que também fez uma ótima partida. Matheus Cunha, a gente não pode esquecer, fez grandes defesas. E o Arrascaeta. Foi um jogador extremamente importante. Diferente de um Arrascaeta que a gente costuma ver. Um cara que volta mais para marcar, raçudo, dando carrinho, chamando a atenção dos companheiros. Então, esses 4 aqui eu vou destacar. Agora, destaque negativo, Thiago Maia. Um jogador que nem iria ser titular, foi titular porque o Eric Pulgar acabou sentindo um problema físico durante o aquecimento, mas o Thiago Maia, na minha opinião, foi o pior em campo. Que partida ruim do Thiago Maia, inclusive arrisco a dizer que o Alan será titular já na próxima partida, porque o Thiago Maia vem fazendo exibições lamentáveis com a camisa do Flamengo. Sobre isso que o Vene destacou, Lucas Pedrosa, em relação ao desempenho do Flamengo nessa partida, e eu que sempre falo isso aqui, não importa quem joga melhor, esse negócio de finalização, quem finalizou mais, os scouts, eles servem como detalhes, eles não definem um resultado. E tá aí o Flamengo classificado. Lucas Pedrosa, o primeiro gol do Flamengo foi um gol contra. E o segundo gol do Flamengo foi de um cara. Tu não mexe no calo dele não, ô Lucas Pedrosa. Porque é um personagem que a gente fala aqui, eu e você, né? É um personagem que faz o futebol ser bacana de se ver. Obviamente, todo rubro-negro ama o Gabigol e todo time torcedor rival não gosta dele, porque ele é midiático, porque isso é o futebol. Todos os jogos em que o Gabigol é desafiado pela torcida adversária, ele faz isso daí. Ontem eu olhei o jogo e falei, o Gabigol vai fazer um gol, eu tenho certeza que vai. Fernanda, assim, eu acho que no primeiro tempo a partida estava se desenhando bastante perigosa para o Flamengo. Sim. Para ser muito honesto, o Atlético Paranaense, de fato, teve um volume de jogo muito grande. E aí o Flamengo, no momento em que estava sendo pressionado, acaba ganhando uma mão amiga do Atlético Paranaense no gol contra que o Eric acabou fazendo. A partir dali, no primeiro tempo, eu acho que o Flamengo fez uma partida muito ruim, tá? Inclusive o seu meio-campo, o próprio Everton Ribeiro, que eu gosto bastante, mas foi muito mal no primeiro tempo. O Davi Luiz foi o cara da consistência. O Matheus Cunha, pra mim, foi o melhor em campo, tá? Ele fez 2 defesas absurdas. A primeira do Vitor Roque, que a bola bateu na trave depois. E depois num chute cruzado, se eu não me engano, foi do Canóbio. Também num lance em que ele conseguiu fazer uma belíssima defesa. E no segundo tempo, com a vantagem no placar, o Flamengo jogou com o regulamento debaixo do braço, com a sua consistência defensiva, e aí, como o Vene muito bem trouxe aqui, Fabrício Bruno, Davi Luiz, e a todo momento a gente está falando aqui de uma equipe que é a mais qualificada do Brasil, disparadamente em questão técnica. Aí o Gabigol apareceu, depois, antes já tinha tido um gol anulado, que deu outros contornos para a partida, um contorno emocional, onde o Atlético Paranaense começou a ficar desesperado e o Flamengo foi tocando bola. Aí sim o Everton Ribeiro entrou na partida. O Wesley também eu acho que é um cara que eu às vezes critico pela falta de associação dele. Acho que é um cara que tem um QI de futebol um pouco limitado, mas que ontem fez uma belíssima partida. Então o Flamengo
Flamengo soube controlar o jogo e o Gabigol acabou, como você muito bem disse, sendo decisivo, como sempre, um cara espetacular, um dos maiores nomes do futebol brasileiro no século XXI. Como você define o Gabigol, Vene Casagrande? Vamos lá, Fernanda, mas vocês brincam aí, vocês gostam de brincar dizendo que o flamenguista, como que ele é? Ele é soberbo, ele é marrento, ele é nariz em pé. O Gabigol é isso tudo. O Gabigol, para definir o Gabigol, é o torcedor dentro de campo. Ele é a personificação do torcedor dentro de campo. E assim, com todo respeito aos adversários que não gostam do Gabigol, ele é um personagem bacana demais pro futebol brasileiro. Ele promove um grande evento. E ele promoveu já vários grandes eventos com a camisa do Flamengo. Ontem, novamente, eu tava com o mesmo sentimento que você. Falei, em determinado momento o Gabigol vai fazer um gol. A cara dele, ele tava já porque querendo. Ele é jogador disso. Ele é jogador para jogo decisivo e ele é. São 51 gols com a camisa do Flamengo. E o danado vai... 151, desculpa. O danado vai lá comemorar na torcida de... Eu sei que eu já passei por isso. Que eu já vi ele indo lá na torcida do Botafogo. Estamos falando de um jogador que tem 4 gols em final de Libertadores da América. Tem que respeitar a história do Gabigol. Você pode não gostar da pessoa Gabigol, muitos não gostam. Agora, o jogador Gabigol tem que respeitar. Olha só, tem uma polêmica que tem um assunto no futebol. Só que nas últimas semanas, até pela fala do auxiliar do Palmeiras, é a arbitragem, né? E aí, quando a gente tem dúvida de arbitragem, a gente liga que a gente tem amigos inteligentes. O bom da vida é ter amizade de gente inteligente, de gente rica, né? Não é ser o dono da lancha, é ter o amigo que é dono. Então, a gente já não entende bem de arbitragem, a gente chama quem? A princesa da arbitragem do SBT, Nadine Bastos, que sabe tudo, obviamente. E Nadine, esse lance de impedimento do Gabigol, boa tarde, seja bem-vinda como sempre. Tá dando o que falar, a gente vai ver essa revisão e eu queria que você comentasse sobre ela. Nadine, boa tarde. Boa tarde, Fernanda, Venê, Lucas, boa tarde a todos. Realmente, esse gol anulado do Gabriel gerou muitas reclamações. São lances de impedimento milimétrico, sempre existe a reclamação em relação à arbitragem, se utilizou a melhor câmera, se de fato traçou a linha no ponto correto. Esse lance, muitos reclamaram da câmera que foi utilizada. Lembrando que a arbitragem ela possui 3 câmeras apenas para detectar impedimento, que seria a câmera 1, que fica no meio do campo, que muitos falam que seria o melhor ângulo para esse lance, que estaria mais próxima dos jogadores. A câmera número 1650, que é a número 7, que fica em cima do estádio, alinhada com a linha da grande área, que foi a que foi utilizada nesse lance, que é a câmera chamada de câmera de impedimento. E tem a câmera dentro do gol, que seria somente quando não dá para ver alguma parte do jogador. Então, as câmeras que o árbitro de vídeo tinha disponível para ele nesse lance seria a câmera número 1 e a câmera 1650 que foi utilizada. A câmera número 1 talvez seria, apesar de estar próximo dos jogadores, o ângulo de traçar as linhas, talvez o ponto de referência não seria a melhor câmera também para o árbitro de vídeo, porque a linha iria ser passada em cima do corpo do Gabriel, porque não consegui ver a referência. Já essa câmera número 1650, ele está vendo os 2 jogadores de frente, apesar de ela estar muito longe. E o fato de estar muito longe, o árbitro precisa aproximar a imagem. Aí que está o detalhe e que, para mim, perde a credibilidade. Porque toda vez que você aproxima a imagem, você distorce essa imagem. Então, o fato seria, será que ele colocou o ponto de referência no lugar correto? Muitos estão falando que está no braço e não no ombro do Gabriel. Lembrando que quando o braço ele está um pouquinho aberto, o ponto de referência é o ponto inferior da axila. Então, quando o braço está um pouquinho aberto, parece que a linha vai ser traçada em cima do braço. Muitos falam, na manga da camisa. Não é a manga da camisa, mas seria a parte inferior da axila, que seria um pouquinho realmente em cima do braço. Mas o fato que chama a atenção é que quando amplia essa imagem, a gente não sabe qual foi o ponto de referência que o árbitro de vídeo utilizou. Então, não dá nem para condenar e nem dizer que ele acertou. Porque, para mim, a imagem está muito distorcida. E a comissão de arbitragem sempre fala da transparência. Uma imagem como essa não passa transparência, não passa credibilidade. Por isso, muitas reclamações. Não é o primeiro lance que a gente está vendo na temporada em relação a esse detalhe do ponto de referência, se traçou no lugar certo, e não será o último. Eu acho que a ferramenta da tecnologia utilizada para impedimento ainda não é a ideal. Na La Liga, por exemplo, eles querem utilizar a semiautomática justamente porque lá também existe esse tipo de reclamação. Aqui no Brasil, a gente não sabe quando essa tecnologia vai melhorar, mas o fato é que a imagem distorcida do jeito que está e passando no telão para o público inteiro gera mais dúvidas do que certeza se a arbitragem acertou. Ô Nadine, sabe que eu fico impressionada? Quando a gente decidia se estava impedimento ou não no tira-teima do Plim Plim,
Não tinha dúvida. Eles pegavam uma câmera ali, botavam aquela linha deles e a gente já sabia. Não era uma regra interpretativa e continua não sendo. Mas a sensação que eu tenho, Nadine, que virou uma regra interpretativa. Eu achei que não foi impedimento, o Pedrosa, eu tô dando um exemplo, o Pedrosa achou que foi, o Vene está em dúvida. Isso quer dizer que eu interpretei de um jeito e o Vene de outro e o Pedrosa de outro para uma regra que é sim ou não. Está ou não está impedido. Não existia debate em impedimento, porque no dia seguinte a gente assistia os programas esportivos, as linhas estavam traçadas e a gente sabia se era ou não. Por que transformou uma regra virou essa bagunça toda no impedimento, Nadine? É porque antes eles utilizavam nesse tiratema uma câmera que estaria no mesmo ângulo dos jogadores, né? Estaria numa linha reta. E essa que está sendo utilizada pela tecnologia, pelo VAR, ela está num ângulo completamente diferente, né? Está um pouco atrás dos jogadores, não está realmente na mesma linha. Mas lembrando que as câmeras, né, eles dizem que elas são calibradas e que tem a compensação no software em relação ao ângulo que compensa, então que seria realmente a correção desse ângulo através do software do posicionamento da câmera. Mas eu concordo com você que antigamente era muito mais fácil, até porque esses lances milimétricos eram considerados mesma linha. Eu prefiro muito mais o que era feito antes da tecnologia com esses lances milimétricos. Eu também não concordo que exista vantagem alguma da posição do jogador. Porém, a gente vai ter que esperar se vai existir algum tipo de mudança nessa regra. Mas talvez se tivéssemos mais câmeras na parte lateral do campo, talvez ajudasse também em relação a isso e diminuísse as dúvidas, né? Ou então até mesmo erros. Muito bem, Nadine, você sempre impecável, maravilhosa, informada, fala até número da câmera. Obrigada, tá, Nadine? Um beijo pra você. Eu que agradeço. Um beijo e até a próxima. Beijo, Nadine. Do jeito que tá, vai ter próxima amanhã. Amanhã a Nadine Todo tá aí de momento novo, tem gente. problema Aí com a ela vai estar aí arbitragem, todo pô. dia agora. Vamos ver o lance do biscoito do Gabriel? Vamos. Cadê? Bota aí na tela o momento que o Gabriel... Aí, ele mostra que cai o biscoito, ele mostra pra câmera, isso é na hora do gol, tá? Agora ele vai comer, ó. Quer ver? Olha lá, comeu, limpou o farelinho na roupa, igual as minhas filhas. Eu fico brava porque suja a roupa. Limpou. E ele foi lá mostrar pro árbitro que foi arremessado ali um objeto, que no caso foi um biscoito. Que não é uma bolacha, né, Vene Casagrande? E por isso a gente começou esse programa com o Furaquinas. Pois é. Lucas Pedrosa comeu Furaquinas, o Vene Casagrande comeu Furaquinas. E agora, Big Boys, tá aí até, aí ó, tá aí o Gabriel, ó. Eu não quero não, obrigada, tá? Pode comer. Tá bom, pode comer. Mas Tá. olha só um detalhe que eu tô vendo que a gente vai mudar o assunto Vamos, ali, né? A vamos gente vai sim. mudar, mas isso não Você pode quer passar saber? batido. Isso não pode Você passar quer batido. falar o silêncio do Flamengo? O silêncio do Flamengo. Eu respeito a tomada de decisão da diretoria do Flamengo, respeito, porque de fato foram vários erros, não só nesse jogo, teve o erro também contra o Palmeiras. É algo lamentável, erro de arbitragem, mas eu não vou concordar com essa lei do silêncio, algo que começou com o Palmeiras, inclusive erradamente também, e agora com o Flamengo. Quem perde é o torcedor, que é o torcedor que gosta de ouvir o treinador, é o torcedor que gosta de ouvir o jogador, é o torcedor que precisa ouvir explicações do treinador e também, obviamente, a gente é imprensa. Eu não posso concordar com isso, com essa lei do silêncio. Eu acho que o Flamengo pode se manifestar de outras formas, não se calando, muito pelo contrário, pode chegar lá e reclamar, inclusive, da arbitragem. Agora, se calar não é o caminho ideal. Nesse ponto aí eu não concordo com a diretoria do Flamengo, concordo sim em reclamar, acho que o Flamengo está sendo prejudicado sim com a arbitragem, não só o Flamengo, né? O problema é geral. Tem vários clubes sendo prejudicados, mas eu acho que se calar não é o caminho correto. Isso aí prejudica todo mundo. Ou vocês acham que, por exemplo, o Plim Plim está feliz? O Plim Plim lá que tem o direito de transmissão, a gente ia ficar feliz aqui se algum clube no futebol, na Copa Sul-Americana, se calasse? É claro que não. Então não é o caminho correto, acho melhor num outro momento, espero que não tenha um problema de arbitragem novamente, o Flamengo tome uma outra decisão de se manifestar. Enfim, outra maneira. Agora, se calar não é o caminho ideal, na minha opinião. Olha a nossa... E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Só trazendo aqui uma informação sobre o mercado da bola, né? O Chelsea ficou revoltado, de acordo com o jornalista Vene Casagrande. O Chelsea ficou revoltado com o vazamento da contratação do Matheus França.
e acabou desistindo da contratação do Matheus, né? Tinha o Chelsea e tinha outro time da Inglaterra que estava de olho, né? Aí, como saiu o vazamento, ficaram mais ou menos em leilão, o time do Chelsea e outro time da outra equipe de Londres, outra equipe da Inglaterra. Aí o jornalista Vene Casagrande trouxe há pouco tempo essa informação, que o Chelsea acabou desistindo da contratação do Matheus. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar um like, tá certo? Se inscrever no canal vai ajudar bastante. Crédito SPN, o link vai estar na descrição. Valeu!